Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, explorando os horizontes da realidade brasileira. No dia 12 de junho, a Câmara dos Deputados aprovou a tramitação em regime de urgência do projeto de lei 19040 de 2004, ou seja, 20 anos atrás, que equipara o aborto acima de 22 semanas de gestação ao crime de homicídio, inclusive para abortos realizados em gravidez resultante de estupro. Olá, eu sou Franklin Valverde e começa agora o Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje vamos falar sobre o PL do aborto, com Cíntia Beth e Laís Cardoso Pereto. O número de casos de violência sexual é maior contra meninas de 10 a 14 anos. Os dados são do Atlas da Violência, divulgado no dia 18 de junho deste ano. Para debatermos o tema de hoje, nós convidamos Cíntia Beth, diretora executiva da Plan International Brasil. Cíntia, seja bem-vinda ao Perspectiva. Muito obrigada, prazer estar aqui com vocês novamente, para falar de um assunto tão relevante. Verdade. E a nossa convidada também no próprio programa de hoje, Laís Cardoso Pereto. Ela é diretora executiva da Child Road Brasil. Seja bem-vinda, Laís, ao nosso Perspectiva. Obrigada, Franklin. Embora o assunto seja tão espinhoso, é muito importante que a gente tenha esse espaço para debater. É verdade, Laís. Eu acho que quanto mais nós debatemos, quanto mais nós esclarecemos a todos e a todas sobre essa questão, eu acho que a gente consegue avançar numa sociedade mais justa e democrática. No programa de hoje, no Perspectiva de hoje, nós também vamos receber Luciana Temer na coluna Desafios do Terceiro Setor. Também contamos com a nossa parceira de conteúdo, a ONU News. E ao final do programa nós teremos um momento musical, um trecho de uma música e uma questão vinculada ao tema que nós estamos debatendo hoje. Fique sintonizado, fique sintonizada aqui na Rádio Brasil Atual para não perder nada do que nós vamos apresentar. A Plan International é uma organização humanitária que promove os direitos das meninas e a igualdade para as meninas. Direito das crianças, né, e a igualdade para as meninas. Esse é o grande objetivo da Plan International. E a Child Road Brasil, filiada à World Child Road Foundation, é reconhecida por seu compromisso em proteger a infância e a adolescência contra o abuso e a exploração sexual. Essas são as duas entidades, né, que participam hoje, né, através da Cíntia e da Laís aqui no nosso programa. Eu queria começar a nossa conversa de hoje colocando uma questão que é o tema do programa, né, o projeto, né, esse projeto que está aí, projeto de lei, o PL, que está sendo conhecido como o PL do aborto. Gostaria que vocês se pronunciassem o que vocês acham desse projeto, se a Plan International, assim como a Child Road Brasil, são favoráveis, são contrárias a esse projeto, como que vocês veem a vinda à tona, né, depois de 20 anos engavetado esse projeto nos dias de hoje. Vamos começar pela Cíntia da Plan International Brasil. Franklin, a Plan International é totalmente contra esse projeto de lei. A gente acredita que é um grande retrocesso nos direitos das crianças e adolescentes, porque a gente está falando aqui que ele impacta diretamente meninas, porque vamos trazer alguns dados até para a gente poder contextualizar aqui. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública, de 2022, falou que foram 75 mil pessoas estupradas naquele ano. 88% eram mulheres, eram pessoas do sexo feminino, sendo que, então, 60% eram meninas de até 13 anos. A gente está falando de um direito dessa menina que foi estuprada e engravidou, porque a pequena parte delas são estupradas e engravidam, de ter direito a um aborto legal, que a gente fala. Então, lembrando que o aborto ele é permitido em 3 casos. No caso de estupro, no caso de risco de morte da mãe e no caso de anencefalia fetal. A gente está dizendo que essas crianças que foram abusadas, que foram violentadas e tiveram uma gravidez em resultado disso, não poderão mais fazer o aborto a partir da 22ª semana. Então, a gente acha que é um grande retrocesso e ele não pode passar de nenhuma forma e a gente vai trabalhar com toda a sociedade para que isso aconteça, para que ele seja arquivado. Né, Laís? Até mostrando aqui um pouco da indignação da gente que trabalha com isso, ele é realmente, a gente não está falando de avanço, né, todo mundo fala da questão
da gente poder avançar em direitos. Aqui no Brasil, a gente luta para não retroceder. Essa é a principal luta nos últimos tempos. Verdade. Laís, como é que a Child Root Brasil se posiciona a respeito dessa questão? Nós também somos veementemente contra a aprovação desse PL, vemos como um retrocesso e, mais do que isso, até como inconstitucionalidade, né? Porque a gente tem um direito que é facultado a essas vítimas que foram violentadas, assim como as mulheres que correm risco de vida ou que têm fetos anencéfalos, e desde 1940, quer dizer, nós estamos voltando nesse assunto tantos anos depois e de uma forma tão ruim, né? Assim, passou de um jeito na calada da noite essa urgência, tendia a ser um negócio que a sociedade para a sociedade nem ver, nem discutir, não passar pelas comissões. Então, assim, a gente vê com bastante preocupação esse momento que a gente enfrenta, e nós, na Childhood, atuamos especialmente, só fomos pioneiros, inclusive, na questão da luta contra o abuso sexual de crianças, né? E acho que é importante a gente fazer essa contextualização, como a Cíntia já colocou, essas 3 situações que são excludentes, né, da penalização pelo aborto. As maiores vítimas que vão perder os direitos, caso esse PL seja aprovado, são justamente as meninas, né, e as meninas mais jovens, porque esses dados todos que são realmente absurdos, a gente teve um número recorde de 52 mil, quase 52 mil casos de registro, isso é só boletim de ocorrência, hein? Veja, é o que de fato foi denunciado, porque a gente ainda tem um número gigantesco que não é denunciado. Depois a gente pode até falar um pouquinho disso. Mas essas vítimas todas, elas têm abaixo de 17 anos, esses 52 mil abaixo de 17 anos, né? São menores. E 61% dos casos são menores de 14 anos, ou seja, é um aborto, seria um caso de estupro por definição, né? Porque elas não são nem capazes de consentir. E essas meninas, por que elas vão ser as mais penalizadas caso esse projeto de lei seja aprovado? Porque elas normalmente são abusadas no seio do seu lar, dentro da sua própria casa, ou cometido por pessoas que são muito próximas à sua família, quando não membros da sua família, né? Em 71% dos casos, o estuprador é um parente, um pai, um padrasto, um avô, um tio. Então, essa menina que não tem sequer conhecimento do seu próprio corpo, se depara com essa situação e não consegue nem identificar a sua própria gestação. Normalmente se descobre que ela está sendo estuprada justamente quando ela engravida. Então, essa situação demora a ser identificada. E aí é por isso que a gestação acaba indo um pouco mais adiante. Né? Verdade, verdade. E a única saída que teria para essa menina é fazer o aborto, né? Porque realmente criança não é mãe, né? Acho que esse é um dos slogans que está sendo levantados, né, contra esse PL e que expressa muito bem essa situação, né? Criança não é mãe, não adianta, ela tem que estar brincando com uma boneca, não com um bebê. Você não vai brincar com um bebê, né? Ela vai ter que assumir o papel de uma maternidade que ela não está minimamente preparada e, claro, ainda fruto de uma violência, né? Acho que isso é fundamental ser registrado. Cíntia, no caso do acesso ao aborto legal, existe um recorte de classe social? Vamos trazer até aqui alguns dados. De 2015 a 2020, 9 mil meninas que foram estupradas engravidaram. Dessas 9 mil, somente 362 delas realizaram aborto legal. 200 municípios do Brasil, dentre os 5.500, tem algum tipo de serviço de saúde especializado em aborto legal. Então, a gente está falando de 3,6% dos municípios que têm esse serviço especializado. E quando a gente fala onde estão esses serviços, claro que eles estão muito concentrados no Sudeste, mas ao mesmo tempo a gente teve um caso, a semana passada, de uma menina aqui de São Paulo, que viajou com a mãe de ônibus
para ir para a Bahia para poder fazer aborto legal, porque aqui em São Paulo ela não conseguiu acesso. Então, a gente ainda tem muitos problemas no acesso a um direito que já existe, né? E a gente está falando, sim, a maioria das meninas que são mães nessa idade, né, que são violentadas e acabam sendo mães, que criança não é mãe, mas isso tem acontecido, são meninas negras. E muitas do Norte e do Nordeste. Então, a gente está falando, assim, de raça, a gente está falando de CEP, ou seja, onde elas vivem, dessa falta de acesso, que tem a falta de acesso à saúde, educação, e também ao serviço do aborto legal, quando é necessário realizar, né? Então, ele tem, sim, localidade, infelizmente. Agora, antes da apresentação desse PL, né, chamado PL do aborto, nós temos notado que, essa questão das meninas que engravidam e que vão depois ao serviço médico, né, que é legal, o pedido de se fazer um aborto, estava tendo certa dificuldade, principalmente na cidade de São Paulo. Né? Na cidade de São Paulo, nós tínhamos uma unidade que ela... Uma unidade de saúde, né? Uma unidade de saúde. A Vila Nova Cachoeirinha. Exatamente, né? Que ela atendia essas meninas, né? E agora não tem mais, né? O prefeito resolveu retirar o atendimento delas. E a gente percebeu que a partir desse momento, né? Ou até do momento de que o próprio Conselho Federal de Medicina, né? Um setor do Conselho Federal de Medicina começou a dizer que os médicos não deveriam fazer o aborto, né, dessas meninas, que seria considerado crime, a partir daí começou esse recrudescimento, né, dessa visão extremamente reacionária com relação a essa questão. O que leva, digamos, a sociedade brasileira, nesse momento, a estar tomando esse tipo de atitude, podemos dizer, reacionária, Laís? Olha, eu não sei, essa pauta conservadora de ultradireita realmente nos assusta e, na verdade, traz malefícios muito grandes para a sociedade. A gente fica pensando a quem de fato se quer proteger com um projeto de lei como esse, né? A gente quando imagina que um estuprador, que um algoz vai ter no máximo 10 anos de pena, e que se coloca para essas vítimas que já têm um processo tão dolorido, né, que foram vítimas de uma violência sexual nefasta, que elas possam ter eventualmente o dobro da pena do que o próprio estuprador, no caso de interromper uma gestação, que é um direito garantido a ela constitucionalmente. É uma coisa que a gente não consegue imaginar quem a gente quer proteger com um projeto de lei como esse. Certamente não é a vítima. Não se está pensando nem um minuto naquela vítima que está ali com aquela dor, com o fruto daquela violência sofrida. E que, vejam, nós não estamos defendendo o aborto, ninguém quer. O aborto é a última situação que a gente quer que alguém passe por ela, porque já é um negócio dolorido demais. Mas nós estamos defendendo que se interrompa um sofrimento de uma vítima que está sendo recorrente. Nós, como sociedade, estamos vitimizando aquela criança, aquela mulher que já passou por uma situação tão difícil. Assim, eu não consigo nem nomear esse tipo de situação, porque realmente é uma tristeza, uma crueldade. Me permite complementar? Sim, eu ia passar a palavra para você, Cíntia, por favor. Obrigada. Laís, concordo completamente. A gente está falhando com essa criança na prevenção do abuso, na identificação do abuso, na identificação precoce da gravidez, e agora a gente realmente, se isso passar, que não vai passar, é no acesso ao direito de interromper essa gravidez. Mas eu acho que aqui a gente está falando que a sociedade está esquecendo, uma boa parte da sociedade, ainda bem que não é a maioria, né, eu tendo a acreditar que não é a maioria, que o Estado é laico. Então, a gente está deixando os dogmas religiosos interferirem na nossa Constituição, a gente quer fazer as leis de acordo com os dogmas. E quando a gente fala de Estado laico, é aquele Estado que permite que cada um e cada uma de nós exerça o seu dogma religioso sem ser questionado. Só que o meu dogma religioso é para a minha vida, eu não posso impor para outra pessoa. E, Franklin, é que a gente fala assim, o aborto legal não é obrigatório.
ele está aí. A pessoa pode escolher ou não fazê-lo, mas eu não posso fazer com que a outra pessoa deixe de ter acesso a este direito pelo meu dogma, né? Então, assim, a gente esquece que o Estado é laico, então a gente precisa voltar a isso, independente de esquerda, de direita e tudo mais, vamos lembrar que o Estado é laico. E aí a gente volta para a nossa Constituição e para a questão de que a criança é absoluta prioridade. E a gente não está olhando para a criança, isso foi perfeito, a gente não está olhando para a vítima, a gente não está olhando para a mulher que foi violentada. A gente fala direito à vida, mas e a vida delas, né? A gente não está olhando para isso, que é um grande erro nos últimos tempos e toda essa onda reacionária que tem vindo aí. Perfeito, Cíntia. Realmente o que você disse está claríssimo, isso não pode ser esquecido por ninguém. O Estado é laico e assim ele deve continuar a ser. Chegou a hora dos destaques da semana. Vamos conferir quais foram as principais matérias do site do Observatório. Diretamente da redação do Observatório, Lucas Neves tem as informações. Doação no Brasil. Artigo mostra que renda influencia a quantia, mas não a proporção doada. ONGs se manifestam em prol da revogação da PL do aborto. A startup Brada lança ChatGPT dos editais para facilitar captação. Segundo o Atlas da Violência, mais de 1.500 municípios brasileiros não tiveram nenhum caso de homicídio em 2022. Estes foram alguns dos principais destaques do site do Observatório. Você pode conferir estas e outras matérias acessando observatório3setor.org.br. Lembrando que o 3 é sempre numeral. Até a próxima. Agora vamos ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem OMS alerta sobre falsificação de medicamento usado para diabetes e perda de peso no Brasil. Mayra Lopes, direto de Nova York, tem as informações. A Organização Mundial da Saúde emitiu um alerta sobre semaglutidas falsificadas, o medicamento usado para o tratamento de diabetes tipo 2 e obesidade em alguns países. O aviso trata de 3 lotes falsificados de produtos da marca Ozempic, que foram detectados no Brasil, no Reino Unido e nos Estados Unidos. O Sistema de Vigilância e Monitoramento Global da OMS tem observado um aumento nos relatos de produtos falsificados de semaglutida em todas as regiões geográficas desde 2022. Este é o primeiro aviso oficial emitido pela OMS, após a confirmação de alguns dos relatórios. A diretora-geral assistente da OMS para medicamentos essenciais e produtos de saúde explicou que a Agência de Saúde da ONU aconselha profissionais de saúde, autoridades reguladoras e público a estarem cientes desses lotes falsificados. Ela ainda pediu que o uso de qualquer medicamento suspeito seja interrompido e informado às autoridades competentes. As semaglutidas, incluindo o produto de marca específico que foi falsificado, são prescritas a pessoas com diabetes tipo 2 para reduzir os níveis de açúcar no sangue. O produto também reduz o risco de eventos cardiovasculares. A maioria dos semaglutidas deve ser injetada sobre a pele semanalmente, mas também estão disponíveis na forma de comprimidos tomados por via oral diariamente. As semaglutidas não fazem parte dos tratamentos recomendados pela OMS para o controle de diabetes, devido ao seu alto custo atual. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes. Em 2023, 154 meninas precisaram recorrer ao aborto legal no Brasil, desde que os dados de aborto legal começaram a ser registrados pelo Ministério da Saúde, em 2007. Mais de 1.100 meninas de até 14 anos realizaram o aborto legal no país. E mais, quase 13 mil meninas entre 8 e 14 anos foram mães em 2023 no Brasil. Os dados são do governo federal, obtidos pelo portal UOL Notícias. Tá? Laís, como é que essas meninas podem ser impactadas caso a PL do aborto entre em vigor? Nossa, se a gente já tem, a gente participa de uns rankings dos quais a gente não tem nenhum orgulho. O Brasil já é o 4º país no número de casamentos infantis, né? E quando a gente está falando de meninas que têm filhos entre 8 e 14 anos, nós estamos falando, por definição, que são meninas vítimas de estupro. Então, o impacto é direto na vida, em como é que a gente se
desenvolve como uma sociedade, né? Se a gente pensar que estupro é um dos crimes que é menos denunciado, justamente porque a vítima muitas vezes se sente culpada, tem vergonha, né, e tem receio de que ela, se denunciar, não sabe se vai valer a pena. À medida que a gente passa um PL como esse, a gente passa ainda a dar mais poder para que essas vítimas sejam revitimizadas pelo Estado, por uma sociedade que deveria protegê-las. Como a Cíntia já disse, nós falhamos na prevenção para essas meninas chegarem até essa situação de terem engravidado vítimas de um estupro, e vamos falhar novamente ao não ajudar essas que conseguem denunciar e recorrer ao sistema de saúde porque querem interromper uma gestação. Então, de novo, essa pergunta: que tipo de sociedade pode ser a gente que quer impingir mais sofrimento e dor a essas meninas? Certo. Cíntia, a menina acabou sendo abusada e engravidou. Quais as melhores formas de acolher e proteger essa menina que engravida na infância? Porque ela não tem a mínima condição de entender, às vezes, o que está acontecendo com ela, né? Duplamente, né? Primeiro o abuso, depois o fruto do abuso, que é ela ficar grávida. Como é que a gente pode proteger, amparar essa menina numa situação dessas? A gente precisa encaminhar essa menina para o Conselho Tutelar, fazer a denúncia para o Conselho Tutelar, e o Conselho Tutelar vai trabalhar junto com o Serviço de Assistência Social, né? A gente precisa, e psicológica, a gente precisa que essa menina tenha todo o apoio psicológico necessário e também todo o apoio médico necessário, né? Ela realmente foi ferida física e psicologicamente. E a gente precisa muito cuidar dessa menina e mostrar para ela que ela não tem culpa do que aconteceu com ela, né? Que ela foi uma vítima e que a gente precisa cuidar dela no máximo. A gente está falando muito da menina que sofreu a violência sexual e que engravidou, mas é aquela que não engravidou e ela fica anos sofrendo com a violência sexual. Como que você recupera alguém, né? Alguém que passa por tanta violência por tanto tempo. Então a gente precisa muito cuidar dessa menina, o psicológico dela, e fazer com que ela se recomponha, que ela entenda que ela possa exercer a infância dela, que é muito difícil, né? A gente fala aqui teoricamente, né, tudo que a gente pode oferecer para ela, mas como que uma menina vai voltar a ser criança, poder exercer a infância dela depois de passar por uma violência tamanha, né? Então a gente precisa muito cuidar dela, mas a gente precisa falar da prevenção, né, Franklin? A gente precisa falar como que a gente pode prevenir que isso aconteça. Eu acho que os nossos deputados, senadores, deveriam olhar para isso. Vamos tratar a prevenção? A gente está falando do aborto, que ele é a ponta, né? Mas o que a gente está fazendo para prevenir? Que políticas que a gente tem, que a gente está exercendo efetivamente, que a gente está praticando efetivamente, que previne o abuso sexual? Isso deveria ser pauta. É que ninguém gosta de falar do tema, né? É difícil falar de uma criança que é abusada aos 9 anos de idade. A gente tem casos de crianças abusadas aos 6 anos de idade. Essas crianças, elas não vão engravidar, mas elas estão sendo abusadas 6, 7, 8 anos de idade, até mais novas, né? É que a gente não quer falar sobre isso. Isso não dá muita pauta, né? O que dá pauta é falar sobre o aborto. Então, é isso que a gente tem que olhar. O que a gente realmente precisa fazer para prevenir que isso aconteça? Mas eu acho que você foi muito preciosa, Cíntia, no que você está trazendo, porque, de novo, essa questão de Estado laico e de, talvez, um conservadorismo muito grande quando a gente está falando de educação, né? O que deveria ser educação sexual deveria estar na pauta, né? Na base curricular, na base nacional curricular, e, na verdade, a gente vê uma reação tão grande que as escolas se sentem compelidas a tirar essa importante disciplina do ar. Então, talvez a gente deva mudar até o jeito como a gente se refere. A gente pode colocar a educação para autoproteção, mas precisa acontecer realmente um plano de prevenção nacional amplo e que possa ser seguido nas escolas. E quando a gente está falando dessas crianças e jovens, meninos, muito jovens, meninos também, né? A gente especificamente está falando sobre meninos agora. 86% das vítimas abaixo de 17 anos são meninas.
mas 14 são meninos, então não é que não acontece, acontece também, todos precisam ter a ciência do próprio corpo, do toque, e de coisas muito básicas. Então, quando a gente fala de educação sexual, existe uma percepção equivocada da sociedade de que a gente vai antecipar a iniciação sexual dos jovens, né? E que ela é exatamente oposta ao que de fato acontece. Quanto mais informação a gente dá a essa criança, a esse adolescente, mais tarde se inicia a vida sexual e mais ferramentas a gente dá para que essa criança e esse adolescente possam falar que não, que consigam entender o que são toques abusivos, que consigam entender e frear uma situação de abuso sexual. Então, é muito importante que a gente acorde como sociedade para pautas tão importantes como essa na educação. Eu acho que, na verdade, o que está pegando, né, ou eles se apropriam, né, esses setores mais conservadores e reacionários da sociedade, é a palavra sexual. Qualquer coisa que fale em sexual, em sexo, né, ele já tem de antemão a tendência a querer proibir, a querer não debater, né? Eu acho que, como você bem colocou, Laís, é a questão de uma educação para a proteção, né? Acho que isso que é fundamental colocar claramente, porque é disso que se trata, né? Não é uma educação para o sexo, né? Ou até pode ser, mas enfim, como a coisa está tão atrasada, eu acho que inicialmente é isso que tem que ser discutido, né? É uma educação para a proteção de meninas principalmente, e de meninos também, não é verdade? Você sabe, a gente fez uma pesquisa em 2021, uma pesquisa até ampla, era uma amostra boa, e a gente perguntava para as pessoas se elas eram a favor da educação sexual nas escolas, né? Mais de 80% das respostas era que não eram favoráveis à educação sexual nas escolas. Aí, depois de várias outras perguntas, a gente perguntava: e você fala com seus filhos sobre educação sexual? E adivinha qual era a resposta? Mais de 80%, não. Então, como é que essa criança, que esse jovem está aprendendo? Aí eu vou te contar como ela está aprendendo. Pelo telefone. Sim, da pior forma, né? Forma possível, tendo acesso a um conteúdo pornográfico extremamente violento. Assim, eu não consigo compreender qual é a lógica da gente querer tirar a educação sexual da pauta da escola, né? Exatamente. Agora, uma questão que eu quero colocar para vocês duas, né? Tanto para a Cíntia como para a Laís, né? Nós temos esse debate, né, do PL do aborto. Agora, como fazer para que a discussão nesse PL não fique concentrada a uma questão religiosa, que é o que eles, digamos que são favoráveis a esse PL, acabam levantando, né, a questão, acabam levando para o lado dessa questão religiosa, e tratar ela como uma questão de saúde antes de mais nada. Como é que a gente faz para encaminhar esse debate? Porque a partir do momento que entra nessa questão religiosa, é meio quase que uma questão perdida, né? Porque as pessoas se aferram nessa questão religiosa e não querem ouvir mais nada, não debatem, não discutem mais nada. E, na verdade, a gente, independentemente dessa questão religiosa, que nem precisaria ser debatida, tá? Há uma questão de saúde fundamental. Como é que a gente faz para poder levantar e colocar à tona a questão da saúde muito mais do que uma questão religiosa? Cíntia? Eu acho que a pressão de toda a sociedade, que é o que está acontecendo, esse movimento, né? Porque apesar de o PL ter sido votado em regime de urgência, né, dos 23 segundos que puseram ele em regime de urgência, justamente para não ter esse aprofundamento de discussão, né, não era isso que estava sendo esperado, trazer a sociedade e a sociedade especializada, e médicos e tudo, e dados, né, para a gente mostrar que uma menina não tem o corpo para ela poder nem passar pela gestação, nem para parir, o corpo dela não está preparado. Então, o risco de morte para essa menina é muito maior do que para uma mulher, né? Então, eu acho que a gente precisa trazer mais dados, precisa trazer toda a sociedade para discutir, mas olhar para fatos e dados, deixar a religião para o nosso fórum mais íntimo, né? A gente decide o que a gente quer praticar, a religião que a gente quer praticar e tudo mais. Então, a gente realmente trazer dados mostrando o impacto disso na vida das meninas,
né? Porque eu acho que quanto mais a gente mostra o Atlas da Violência, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, tem tantos dados que estão mostrando, escancarando para a gente que esse é um problema, é uma epidemia, né? Eu acho interessante mostrar o Atlas da Violência, a semana passada, mostrou que é uma epidemia de violência sexual contra crianças de 0 a 14 anos. A gente está falando que 30,4% das violências sexuais foram praticadas contra crianças de 0 a 9 anos. E 49% contra crianças de 10 a 14 anos. Então, a gente está dizendo de uma epidemia de violência sexual. E a gente precisa combater essa epidemia, né? Então, a sociedade precisa acordar para a grande desumanidade que a gente está cometendo contra essas crianças, né? Então, vamos trazer dados, vamos trazer pessoas para conversar, para médicos que mostram isso, pessoas responsáveis e profissionais que estão gabaritados para falar a respeito. Eu acho que o próprio autor da PL não tinha as informações melhores, né, quando ele redigiu, toda a equipe dele redigiu a PL, porque tem informações assim... Não, é incrível, assim, a gente usa uma expressão, né, surreal, porque a gente lê aquilo e vê, fala, para onde que a gente está indo, né? Para onde que está caminhando essa sociedade, né? Então, é muito preocupante. Então, vamos trazer profissionais que saibam a respeito, vamos trazer médicos para falarem sobre isso, médicos e médicas para falarem sobre isso, né? Que estão ali na linha de frente, que estão vendo essa tristeza que é uma criança sendo abusada, né? O quanto dói fazer um aborto. Imagina essa menina que já passou por uma violência sexual, ainda vai ter o aborto, que é um procedimento dolorido, mas é muito melhor do que ela continuar com uma gravidez indesejada, porque você bem disse, Franklin, né, a campanha que é o slogan, criança não é mãe, e estuprador não é pai, né? Então, essa criança, ela não pode ser privada do direito dela de interromper essa gravidez que foi cometida da forma pior do mundo. Correto. Pior. Laís, você quer complementar a fala da Cíntia? E tem uma coisa boa disso tudo, é que realmente a sociedade, acho que acordou, né? A gente realmente está vendo um movimento muito grande e a gente atua bastante, a Plan também, nos encontramos muitas vezes em Brasília, né? E o que a gente percebe do tema da violência sexual contra crianças e adolescentes é que ela une a esquerda à direita. Todo o espectro político está na pauta da defesa da criança e do adolescente contra a violência sexual. Então, eu acho que quando a gente está completando 25 anos agora, né? Quando a gente foi fundado lá em 1999, o assunto era extremamente tabu. Ninguém queria falar sobre isso. Ainda não é uma coisa que as pessoas, obviamente, sentem conforto. Mas hoje a gente vê muitos deputados, deputadas que encampam essa bandeira e que querem levar o assunto adiante, mas isso não pode passar batido pela sociedade, isso não pode ir para uma comissão, não pode passar em regime de urgência sem que a sociedade seja ouvida, sem que tenham as comissões, que se traga, como a Cíntia disse, pessoas dos mais variados espectros, não só políticos, mas também setores de atuação profissional. Então, é necessário ouvir todo mundo, ouvir a sociedade civil, e que a gente se discuta profundamente quais são as soluções para os problemas, sabe? A violência sexual é um crime muito complexo, né? Que tem multifatores. Então, não é uma coisa que a gente vai conseguir resolver com um camburão, né? Com polícia só. A gente precisa de uma rede de proteção intensa. Primeiro, para que a violência não aconteça, que esse é o nosso sonho. Mas, bom, depois que ela aconteceu, quem é que vai atuar na defesa dessa criança e do adolescente? Quem é que vai acolher essa vítima? Quem é que vai cuidar disso tudo? Então, precisa ter todos esses atores da sociedade precisam estar envolvidos nessa discussão. Chegou a hora da nossa coluna Desafios do Terceiro Setor. E a nossa convidada hoje é Luciana Temer, advogada e presidente do Instituto Liberta. Olá, Luciana. Como que o PL do aborto prejudica a luta contra a violência sexual infantil? Desafios do terceiro setor. Por que esse PL 1904 é tão problemático? Especialmente quando a gente pensa no recorte de violência sexual contra meninas, especialmente meninas menores de 14 anos. Pelos últimos dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, de 2023,
61,4% de todos os estupros registrados no Brasil foram contra menores de 13 anos. 86% meninas, 14% meninos. Um outro dado importante é que mais de 70% desses estupros foram praticados dentro de casa por familiares, 44,4% pais e padrastos. Bom, tem um outro dado que é super importante. No Brasil, nascem, por hora, 2 bebês filhos de mães menores de 14 anos. Quando você olha para esse contexto todo, você vê a seriedade que é a violência sexual infantil intrafamiliar. Ou seja, a gente está falando de crianças pequenas que sofrem estupro dentro de casa, ou seja, elas estão de alguma forma submetidas aos seus estupradores. Tem uma pesquisa realizada há alguns anos atrás no Hospital Pérola Baiton, atual Hospital da Mulher, que mostrou que as meninas vítimas de violência sexual intrafamiliar que chegavam para pedir socorro e aborto legal no Pérola Baiton, elas chegavam mais novas do que as outras meninas que não tinham sofrido um estupro dentro da família e chegavam com a gravidez mais adiantada, depois da 23ª semana de gestação. Gente, é sobre isso. Uma menina estuprada em casa, pelo pai, pelo padrasto, pelo avô, pelo tio, não é? E a gente está falando de meninas pequenas mesmo, 10, 11, 12 anos de idade, muitas vezes. Elas, às vezes, não sabem o que está acontecendo, só vão descobrir quando a barriga começa a aparecer, mas muitas vezes elas estão subjugadas e não conseguem pedir ajuda. Quando elas conseguem pedir ajuda, já passou da 22ª semana de gestação. E este PL vai justamente impedir, muito claramente, que essas meninas estupradas dentro de casa tenham a possibilidade de interromper a gestação, né? Tem outras questões que a gente poderia tratar aqui, mas eu queria circunscrever meu comentário a este aspecto que diz respeito, não é, ao enfrentamento que o Instituto Liberta, que eu presido, faz, justamente de dar visibilidade para a violência sexual infantil no país, que é gigante. Ouvimos Luciana Temer, advogada e presidente do Instituto Liberta, na coluna Desafios do Terceiro Setor, e ela falou sobre como o PL do aborto prejudica na luta contra a violência sexual infantil. Agora vamos divulgar o resultado da nossa enquete. A cada programa que nós realizamos aqui na Rádio Brasil Atual, nós fazemos uma enquete com o tema do programa, né? E é uma enquete que é realizada no Instagram, né? A enquete fica lá à disposição de todos e todas que podem votar, e além de votar, podem fazer uma questão que será reproduzida aqui para as nossas e para os nossos entrevistados de acordo com o dia. A pergunta que nós fizemos para o programa de hoje foi a seguinte: você é a favor do aborto em caso de estupro? E o resultado, acho que nessa questão não poderia ser diferente. 100% das pessoas que responderam disseram que sim, né? Ou seja, não dá para querer penalizar a vítima, né, mais uma vez, né? Ela já foi penalizada pelo que aconteceu e ainda estão querendo penalizar, né, ainda mais com essa questão do PL do aborto, que é o tema do programa de hoje. E, como eu disse, né, você pode fazer as suas questões, e a Sônia Alencar, nossa ouvinte, a nossa seguidora no Instagram, fez uma questão que eu vou aqui passar para a Cíntia e para a Laís responderem, né? Antes de mais nada, agradeço a Sônia Alencar por ter enviado essa questão, e a questão é a seguinte: como a sociedade pode lutar para que o aborto, em caso de estupro, não seja proibido? Do jeito que a gente está, a gente só precisa gritar, se manifestar, fazer o que for possível, porque o projeto não foi arquivado ainda, né? Esse PL 1904, o Arthur Lira disse que vai colocar para votação apenas em agosto. Mas, de qualquer forma, o que a gente quer é ser ouvido como sociedade. A gente precisa discutir sobre isso. Na verdade, não deveria nem ter voltado à pauta um assunto como esse. Veja, é que a gente não está falando sobre ser a favor de aborto, a gente está falando sobre manutenção de um direito que a vítima tem de interromper a gestação, de uma gestação vítima
de uma terrível violência. Nós não estamos aqui advogando sobre o corpo do outro, ou obrigando que aquela vítima faça o aborto. A gente quer que ela tenha o direito, que o direito seja mantido. Então, é sobre isso que a gente fala, é sobre manutenção. E os números que já foram trazidos aqui pela Cíntia mostram que, na prática, essas vítimas que querem interromper a gestação têm um acesso muito baixo à rede de saúde. Poucos municípios oferecem o serviço, o atendimento é muito precário ainda, então a gente deveria, nesse ponto da nossa sociedade, estar discutindo como atender melhor essa vítima e não em retirar um direito que já lhe é dado desde 1940. Perfeito. Cíntia, eu peço que você também complemente a fala da Laís, né? Da questão que foi enviada pela Sônia Alencar, e tem um dado que foi colocado na fala da Laís, que eu acho que você podia até repercutir também, que é a questão que o Lira disse que vai colocar isso em votação somente em agosto. Só que em agosto a gente vai estar em plena campanha para as eleições municipais. Você vê alguma relação entre querer pautar assim de bate-pronto, como foi feito esse PL do aborto para ser votado, com relação à questão da eleição municipal no Brasil? Vou começar de trás para frente aqui. Então, assim, eu acho que é um jogo político, né? Tudo isso foi uma jogada política, e isso pode ser muito perigoso, né? Porque nesse momento até as pessoas mais progressistas ficam com medo de falar que são contra esse PL, porque ficam pensando quem que vai votar nelas e tudo mais. Então, eu acho que ele não pode ser adiado para o segundo semestre, ele tem que ser arquivado, para ele não voltar, de repente, na surdina da noite e não dar tempo da gente se mobilizar. Eu acho, sim, como a Laís falou, a mobilização popular é muito importante, mas a gente também tem que olhar, cada um e cada uma de nós, quem que a gente elegeu e pressionar diretamente esses deputados. E pensar assim, será que esse deputado que eu vou eleger na próxima eleição, ele realmente está me representando? Se eu sou contra este PL, e se meu deputado está ali a favor deste PL, é essa pessoa que vai continuar me representando? Então, é pressionar diretamente cada um dos deputados e continuar fazendo, exercer o nosso direito de cidadania. Né? E lembrando de novo, a gente está falhando enquanto sociedade, enquanto uma menina está sendo abusada. A cada hora, 4 meninas de até 13 anos estão sendo abusadas. Então, aqui durante o nosso programa, durante a gravação do nosso programa, né, 4 meninas foram abusadas. Então, que absurdo. 4 tem registro, né? 4 com 4 registro. tem registro, Exato, porque na verdade é mais de 40. 4 com registro. Então, assim, a gente tem que parar de ser massa de manobra política, né, para olhar para um tema que é super relevante. Vamos olhar para a causa raiz desse tema e vamos atuar sobre ele. Né? E nós, enquanto sociedade geral, somos responsáveis em fazer com que esse projeto de lei não passe, que ele seja arquivado de forma definitiva. Né? Então, assim, olhem para os candidatos de vocês, pensam que o voto é um grande poder que a gente tem nas mãos, a gente não tem usado muito bem, a gente não leva a eleição tão a sério como a gente deveria. Né? Então, eu sugiro que a gente pare e reflita a respeito das pessoas que estão lá nos representando. Perfeito. Quero fazer um convite a você que está ouvindo o nosso programa, o Perspectiva, aqui na Rádio Brasil Atual, um programa que é produzido pelo Observatório do Terceiro Setor. Nos acompanhe no Instagram, né, lá no local onde nós fazemos as nossas enquetes a cada programa que nós apresentamos aqui, e também temos o espaço aberto para questões. Se você quiser mais informações, convido a você visitar o nosso site, observatório3setor.org.br. Não se esquecendo que o 3 é em numeral, isso é fundamental. Em 2022, foram registrados 67.626 ocorrências de estupro de mulheres no Brasil, o equivalente a um estupro a cada 8 minutos. Os dados são do relatório anual socioeconômico da mulher, também conhecido como RASEAN, lançado no Brasil neste ano, em Brasília, pelo Ministério das Mulheres. E eu coloco a questão aqui, tanto para a Laís como para a Cíntia. Como conscientizar as pessoas sobre os números alarmantes de estupro contra mulheres e contra crianças? Olha só, um estupro a cada 8 minutos, segundo o relatório aí do RASEAN, é uma coisa absurda, né? Inadmissível esses dados que foram apresentados. Laís, como conscientizar as pessoas
contra esses números e para que combatam isso, né? Primeiro, para que os homens não se conscientizem que não tem que jamais estuprar uma mulher, uma criança, né? E depois para que a sociedade ajude a combater esse tipo de atitude. Sim, né? A gente faz isso todo dia, né? Assim, já 24 horas por dia, mas nós somos poucos ainda. A gente precisa de mais, uma sociedade civil mais organizada para falar sobre isso. A gente precisa que as pessoas de verdade se interessem, se abram para isso, para ouvir sobre as causas. A gente tem, na violência sexual, a gente tem duas situações, né? A gente tem, conceitualmente, a violência ela é separada entre abuso sexual e exploração sexual. O abuso é uma relação que existe, um ato que existe simplesmente para satisfazer um adulto. E a exploração sexual, ela já decorre de quase como uma semelhança com uma relação comercial, né, que acontece em função de uma troca, um pagamento, e ela está altamente ligada à vulnerabilidade socioeconômica, né. Então, a gente tem essas duas situações de violência sexual e que são altamente invisibilizadas pela sociedade, mas eu chamo a atenção até para a exploração sexual, que ela é mais consentida pela nossa sociedade do que o próprio abuso. O abuso ele acontece normalmente dentro da família, como a gente já falou, né, dentro da residência, cometido por uma pessoa muito próxima, e a exploração sexual, não. Agora, a criança e o adolescente é levado àquela situação por alguém, que normalmente é alguém da família também, né? Então, uma criança ou adolescente não vai parar nessa situação de exploração porque quer. Alguém o levou, ou nós, como sociedade, falhamos novamente para deixar que aquela criança, aquele adolescente estivesse naquela situação. E a exploração, pasme, ela tem números ainda mais subnotificados. E o abuso, a gente está falando aqui, o abuso, saíram os dados do Fórum de Segurança Pública no ano passado, e logo em seguida veio um dado do IPEA, que mostra que só 8,5% dos casos de estupro são denunciados. A exploração sexual é mais subnotificada ainda. Veja que no ano passado nós tivemos apenas 889 casos de exploração sexual denunciados. Nós fazemos nós temos um projeto, na verdade, que é tocado pela Polícia Rodoviária Federal, né, de fazer um mapeamento dos pontos vulneráveis da exploração sexual. E os pontos mapeados de vulnerabilidade ultrapassam 3.600. Como é que a gente tem tantos pontos vulneráveis e apenas 889 denúncias? A sociedade entende que muitas vezes aquela menina, aquela criança, aquele adolescente está naquela situação porque quer e deixa passar. E a gente não pode se conformar com isso. Então, as pessoas precisam ser alertadas de que isso é um crime e que cabe a todos nós denunciar. Só que para que isso aconteça, a gente também precisa que a gente tenha um sistema de acolhimento a essas denúncias que seja correto, né? Que é uma rede que funcione, que o Conselho Tutelar de fato tome medidas protetivas, que haja todo um sistema de amparo àquela vítima. Então a gente tem um problema de difícil solução, mas que precisa passar pela comunicação. Então a sociedade precisa se indignar, precisa denunciar exploração, abuso, e eu acho que é importante a gente comentar aqui que as pessoas não sabem disso, elas acham que elas só podem denunciar se tiverem evidências de que aquele crime está acontecendo. Não precisa de evidência, basta suspeita. Tem um canal muito simples, que é o Disque 100, mas a gente tem um caso flagrante, a própria polícia para registrar boletim de ocorrência, enfim, tem diversas, violência no ambiente online, a gente tem a SaferNet, a gente não pode, a gente precisa se indignar e precisa falar sobre isso. Perfeito. Cíntia, como é que a gente faz para conscientizar tudo isso que ela disse e mais alguma coisa? Sim, eu acho que a imprensa é a nossa principal aliada, né? É uma imprensa livre, autônoma, corajosa, né? Tocar nesse tema é ser corajoso, e se a gente pensar, se der tudo certo, esse projeto de lei vai ser arquivado. E aí, o que vai acontecer? A gente vai voltar a falar de Olimpíadas, de eleições e tudo mais, e esse assunto vai voltar a ser um tema paralelo. Mas a gente continua acontecendo, a violência sexual vai continuar acontecendo. A gente precisa
continuar com essa pauta, né? A gente não pode esquecer essa pauta, a gente precisa continuar constantemente falando sobre isso. E acho que um dos grandes ofensores que a gente tem hoje no Brasil e no mundo, mas no Brasil é impressionante, é a questão das fake news. Como é difícil a gente desmentir uma fake news. Ela espalha que nem pólvora, né? Mas para a gente poder falar que aquilo é mentira, certamente a gente não vai conseguir alcançar todo mundo que escutou aquela fake news, né? Então, eu acho que a imprensa é a principal aliada do terceiro setor e de todos os setores que estão lutando pelos direitos. E a gente espera continuar pautando esse tema, independente das ondas, né, de agressividade que vem, né, de retrocessos, né, das ondas reacionárias que vêm. Porque, como a Laís falou, a gente trabalha com isso todos os dias. Então, a gente vê esse tema todos os dias, mas somente algumas vezes que ele vai para a imprensa e consegue uma repercussão tão grande como está acontecendo agora. Foi por um motivo ruim, mas pelo menos a gente está falando mais sobre isso. Franklin, se eu puder complementar, eu acho que é muito importante a gente ter também mais homens atuando na nossa causa, sabe? Porque a gente vê como há um recorte de gênero, como eu já disse anteriormente, né, 86% das vítimas são do gênero feminino. É natural que as mulheres se sentem mais vulneráveis e que vistam a camisa e briguem mais pela causa. E os homens, por outro lado, talvez até nós aqui precisamos reavaliar como é que a gente está se comunicando, porque quando a gente fala de prevenção, a gente precisa trazer os homens para o debate, mas precisa ser de um jeito com que eles não se sintam culpados no momento zero, né? Porque parece que existe essa culpa. Se eu for falar de violência, eu vou até dar um exemplo. A gente fez uma campanha, logo que eu entrei na Child, em 2020, uma campanha no 18 de maio, e meu marido apareceu com uma plaquinha contra a nossa, trazendo dados da campanha contra a violência sexual, e os amigos, batendo o olho, já ligaram: o que está acontecendo? O que é isso? Você está acusado de alguma coisa? E não era nada aquilo, né? Quer dizer, então precisa ter um olhar também para esse homem, que não é um olhar de culpa. A gente não precisa, não é apontar o dedo, pelo contrário, a gente precisa todos vocês numa luta com a gente, se indignando contra aqueles que são os perpetradores, porque são pessoas que estão no nosso... são pessoas comuns, a gente não está querendo inventar a roda, mas a gente realmente precisa fazer um trabalho de educação para os homens, para os meninos, porque a gente sempre a gente costuma falar de educação para a vítima, né, nesse país. Então, a gente está querendo educar a criança e adolescente para que saibam parar uma situação de abuso, mas a gente esquece de falar para quem eventualmente possa ser um possível perpetrador dessa violência. Outros países que estão mais à frente, como a Suécia, por exemplo, países nórdicos, já estão falando de prevenção para esses que eventualmente possam se tornar possíveis perpetradores, né? A gente precisa começar a falar disso também. Fazendo uma pesquisa rápida na internet, a gente consegue constatar que as músicas que tratam da questão do aborto no Brasil, em geral, são músicas contra o aborto, não defendendo o aborto, não como uma prática conceptiva, mas sim como uma forma, às vezes, de evitar problema maior que ocorreu anteriormente, né? Ou que acontece nessa gestação, seja com fetos anencéfalos, que não tem cérebro, né? Seja com gravidezes ocorridas de estupro, enfim. Ou gravidez normal que coloca em risco a vida da mulher. Tá? E no Brasil, essas músicas com relação ao aborto são sempre bastante conservadoras, né? Combatendo o aborto. Fora do Brasil, a maioria das músicas colocam o aborto como tem que ser tratado, como uma coisa que, às vezes, uma necessidade de ser executado. Eu pergunto para vocês, e é 1 minuto para cada uma, porque o nosso horário já está estourado, né, assim, rapidamente para vocês comentarem. Vocês acreditam que com a discussão do PL do aborto, né, que está causando na sociedade atualmente, possa mudar a visão dos compositores e cantores brasileiros, sensibilizando-os a fazerem outras canções que denunciem
essa situação e essa necessidade de você tratar o aborto com uma forma, uma questão de saúde, antes de mais nada, e não uma questão religiosa? Eu acho que a sociedade ainda não está pronta para isso, né? Eu acho que ela ainda não está pronta para a gente falar um pouco sobre, expandir um pouco a questão da descriminalização do aborto. O que a gente tem, por isso que a gente quer chamar muito a atenção agora para a questão do PL, desse PL que fala de retrocesso, né? E colocar a menina e a mulher no lugar que elas têm que estar, que é como vítimas, né? Mas aqui a jovem, ela fala, a MC fala sobre nome é descaso. Eu acho que é isso. A gente tem tratado com descaso essa questão do aborto. Então, vamos começar a olhar com mais cuidado. Laís, 1 minuto. Eu acho que aqui não é uma questão de ser contra ou a favor de aborto, né? Que, na verdade, muitas vezes as perguntas ou a forma de abordagem vem dessa forma. Aqui é uma questão de não se criminalizar a vítima de uma violência, porque é disso que nós estamos falando, é disso que esse PL trata. O Perspectiva está terminando. Na semana que vem estaremos de volta com mais um programa. Agradeço a participação de Cíntia Betti, diretora executiva da Plan International Brasil, e Laís Cardoso Pereto, diretora executiva da Child Road Brasil. Este programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima quinta-feira, às 16 horas, estaremos apresentando o programa Brasil ODS, no comando do Joel Scala. Na pauta do programa, Insegurança Alimentar. Ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, tolerante e sustentável. Até o próximo programa. Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, explorando os horizontes da realidade brasileira.